Olá, graça e paz. Vamos continuar a série de devocionais. No mundo dos homens é preciso reconstruir. Segunda verdade para que isso seja fato em nossas vidas. Precisamos entender que as pessoas valem mais do que os seus erros. No livro de Lucas, capítulo 24, verso 32, diz assim: Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Pessoas relevantes no reino de Deus são pessoas que consideram o valor dos outros, mesmo quando ficam evidentes as fraquezas deles. Com a mesma misericórdia com que Deus nos trata, insistindo em nos levantar quando caímos, precisamos pagar o preço por quem o Senhor nosso Deus coloca no nosso caminho. No exercício da vida cristã é muito comum, quando desenvolvemos o discipulado com pessoas, é comum termos que investir tempo em recuperar pessoas que estão extremamente desanimadas e querem desistir da fé, ou até já desistiram. Não raramente encontramos pessoas com discursos e sentimentos estranhos ao chamado, assumindo certos comportamentos que nós não entendemos, são irreconhecíveis, de pessoas que estiveram na caminhada cristã conosco, ao nosso lado, e nunca tiveram tal comportamento. Mais desafiador ainda é quando a pessoa está tendo essa posição de desistência, de desânimo, por fato de coisas que, por causa de nós. Isso é mais difícil ainda. Olha, nesta passagem de Lucas, nós vemos o encontro proposital de Jesus com dois discípulos, totalmente desanimados, desmotivados, que andavam e voltavam pelo caminho de Emaús. Para poder ajudar-nos a compreender essas crises e agir de maneira adequada, a fim de que possamos ser ferramentas para restaurar pessoas no processo de desânimo e de desistência, nós vamos aprender neste texto claramente que nós, quando lemos ele todo, percebemos que a alma daqueles dois homens estava totalmente decepcionada. Estavam decepcionados e entristecidos, pois não haviam entendido corretamente o episódio da cruz. Aquele que foram modelo, agora converteram-se numa decepção. Porque Jesus morreu, não foi do jeito que eles esperavam, então eles estavam totalmente desanimados sobre isso. A primeira coisa que Jesus fez para trazer de volta aqueles dois corações desanimados e adoecidos, daqueles dois homens, foi se aproximar, cercar-se deles, buscá-los no estado e condição que eles se encontravam. Desceu a realidade deles, se encontrou no mesmo caminho. A Bíblia diz que Jesus se aproximou-se e ia com eles pelo caminho. Muitos líderes, muitos cristãos têm perdido os discípulos preciosos por não terem disposição de fazer o trajeto com eles. Eles estão desanimados. Ao saberem da desistência de alguém, muitos têm se posicionado como juízes, utilizam as ações erradas dessas pessoas, pois assim fica muito mais fácil de proferirem a sentença. É a pessoa que está errada, é a pessoa que está querendo o erro. Ao aproximar-se daqueles discípulos, antes de falar qualquer coisa, Jesus fez questão de ouvi-los. Mais do que isso, o Senhor até mesmo instigou eles a expor os seus sentimentos, a mostrar o que os corações deles estavam sentindo. Versos 17 a 26 é claro. É assim que se chega a um diagnóstico adequado e então que se sabe o que convém fazer. A maioria de nós temos dificuldade em ouvir, ainda mais quando o discurso do outro não bate com o que nós pensamos, é contrário com o nosso pensamento. No entanto, essa é uma das virtudes que todo cristão precisa desenvolver. A Bíblia é clara: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Depois de ouvir, Jesus então pôs-se a falar, e aí se estabeleceu claramente um contraponto diante de tudo que entulhava a mente e o coração daqueles dois homens. Não precisamos concordar com os erros e pensamentos
de desistência das pessoas para ganhá-las novamente. Mas depois de ouvir, temos o direito de sermos firmes, esclarecedores a respeito dos seus erros. Mas não dar margem para que os dois, ou para que os desistentes e desanimados, possam entender que achou mais alguém para se ajuntar às suas razões e desânimos. Jesus não se perdeu em argumentos humanos, pessoal. Não deixou que aquele conflito descambasse para o lado pessoal, que estavam desanimados porque Jesus morreu na cruz. E ele não tentou se explicar o porquê ele morreu na cruz. Ele morreu para a salvação, mas não. Jesus passou a ministrá-los baseado pura e simplesmente nas verdades bíblicas e espirituais. Porém, perceba que ele fez de forma apaixonada e espiritual, e não legalista ao ponto de passar para aqueles dois discípulos que eles tinham que seguir as verdades. É incrível como Jesus mostra, Jesus é claro. Olha o que ele fala. No final do caminho ele diz assim para o pessoal: vou continuar minha caminhada, tudo bem para vocês? Mas no verso 28 a postura daqueles dois homens foi incrível. Jesus expôs a escritura para eles, exorta eles, fala a verdade em amor, mas não coage, não fala ameaças, não usa palavras para que suscite reações naqueles corações desanimados. E aqueles dois homens se sentiram: nós vamos perder a companhia desse cara, não podemos, esse homem, nós queremos ele. Insistiram firmemente: fica conosco, está tarde, não vai embora, entra, você come, você bebe, você dorme conosco. Mas na verdade o que eles queriam era continuar ouvindo Jesus falar. Naquele momento revelou-se a reação positiva no coração daqueles homens que estavam desanimados. Ao manifestarem o desejo de receber mais, eles deram o passo para a restauração, sair do desânimo e entrar no quê? Na comunhão de Deus. Quando o pão foi partido naquela mesa, Jesus deixou bem claro que ali estava baseado num relacionamento, não por circunstâncias, mas porque os dois valiam muito para Jesus. Missão cumprida. Tudo que aqueles desanimados puderam ver é que eles valem mais do que os seus desânimos. Tudo porque alguém deu valor a eles mais do que os erros e os seus desânimos. Para reconstruir, precisamos viver esta verdade.